Meu nome é Roberto Altenhoff e eu falo do meu escritório, baseado em São Paulo, capital, no mesmo endereço da sede do Google no Brasil. Eu sou uma das pessoas responsáveis pelos anúncios que interrompem o seu vídeo e pulam na sua frente quando você está navegando no seu celular ou no seu computador. E eu já fiz isso inúmeras vezes, com você. Mas ainda que eu tenha vontade, eu não vou te pedir desculpas por isso. E eu te explico as minhas razões. Assim como você, eu odiava as propagandas e os anúncios que chegavam toda hora no meu e-mail, que interrompiam os meus vídeos, que pulavam na minha frente na internet, mensagens comerciais que eu recebia no meu WhatsApp. Eu odiava até o momento que eu comecei a entender o que está por trás desse mecanismo. E a partir disso, eu comecei a escrever eu mesmo esses anúncios para minha empresa. E eu percebi que isso pode ser uma mina de dinheiro, desde que você faça direito. Primeiro, porque você pode ganhar uma comissão em dinheiro a cada comunicação dessas que é disparada ou exibida por aí, caso você seja o redator por trás daquele post ou daquele roteiro. Segundo, porque essas comunicações são muito simples, algumas delas com poucas linhas de texto e com uma estrutura de texto fácil de entender e de replicar. Em terceiro lugar, porque pouca gente ainda sabe fazer isso no Brasil, mesmo com a demanda simplesmente gigantesca, que torna o nosso país uma das maiores oportunidades do mundo para se ganhar dinheiro com esse mecanismo. Talvez você não saiba, mas a gente está no país que mais manda mensagens de texto e de áudio por WhatsApp no mundo inteiro. Num país que tem mais smartphones do que habitantes, que tem mais influenciadores digitais do que médicos e advogados. No país em que um usuário médio passa cerca de 5 horas por dia em plataformas como YouTube, TikTok ou Instagram. Num país em que 96% da população pesquisa no Google antes de visitar algum estabelecimento. O país que é o segundo do mundo que mais gera tráfego nas buscas do Google. Esse mesmo país, o Brasil, tem uma infinidade de negócios locais, de lojas, de comércios, academias, pequenas empresas regionais, e-commerces, que simplesmente não tem uma pessoa com conhecimento técnico para fazer um anúncio online, uma postagem de venda, o texto para uma página de captura. Embora essa infinidade de CNPJs e CPFs precise de todos esses mecanismos que eu acabei de falar se quiser vender alguma coisa e se quiser prosperar daqui para frente. A partir daí, eu percebi que simplesmente não dá para fazer diferente, que não dá para fugir disso. Eu percebi que até então eu sequer sabia o que era vender. Eu só achava que eu sabia o que era uma venda. Que o verdadeiro mercado, onde está o dinheiro e onde está a atenção das pessoas a maior parte do tempo, que é a internet, está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está acessível a qualquer pessoa e a qualquer loja ou empreendimento, independentemente do nível de conhecimento dessa pessoa e do tamanho desse negócio. A internet não deu voz para todo mundo, pois pouquíssima gente sabe usar essa voz, sabe o que falar, as palavras que devem ser usadas quando o assunto é usar a internet como uma ferramenta de monetização para gerar comissões para pessoas comuns e uma infinidade de vendas para negócios ou produtos. Foi quando eu comecei a gostar da coisa. Eu podia trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser, escrevendo poucas linhas por dia sobre um tema que eu gosto. E o melhor, isso podia gerar bastante dinheiro para mim e para minha empresa. Se coloca no meu lugar. Você já imaginou mudar completamente o seu negócio, colocar ele em outro patamar? Ou começar a gerar um salário adicional, pingando comissões na sua conta, só por você ter escrito algumas linhas de texto? Pois eu te afirmo, isso é possível e eu sou a prova viva disso. Hoje, a minha empresa está completando 14 anos. Nos primeiros anos dela, a gente tinha uma loja online para vender os nossos produtos na internet. E a gente esperava que as pessoas entrassem naquela loja, escolhessem os produtos na prateleira virtual e comprassem. 3 anos depois, o resultado dessa estratégia foi que a gente chegou à beira da falência, no fundo do poço, tendo que vender os móveis e os computadores do nosso escritório no Mercado Livre para fechar as contas no final do mês e pagar o que a gente devia para os funcionários. Até que, por uma manobra do acaso, a gente teve acesso a um mecanismo de vendas pela internet que não existia no Brasil naquela época. Por sorte, eu fui a pessoa usada por um grupo norte-americano que queria entrar no Brasil
para aprender essa técnica deles e testar ela por aqui. Por mais sorte ainda, esse grupo era o principal player do mundo em um negócio chamado marketing de resposta direta, que não tem absolutamente nada a ver com marketing multinível, esse tipo de coisa. É apenas um marketing de performance, onde você é impactado por uma comunicação e já pode imediatamente clicar, ligar ou já comprar o produto em questão. O começo disso foi difícil. Eu percebi que a cultura e os consumidores brasileiros são muito diferentes daqueles nos Estados Unidos. E a gente teve que fazer uma série de adaptações a essa realidade. E a gente testou. Com isso eu, pessoalmente, posso nem ser o melhor, mas eu fui quem mais fez, mais escreveu textos de marketing de resposta direta no Brasil. E eu aprendi errando muito, até a gente encontrar um formato que realmente funcionasse. E os resultados começaram a aparecer. Depois de muito tempo patinando, sendo criticados, a gente começou a ter o nosso valor reconhecido por players importantes do mercado. Hoje, se eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu escrevo um e-mail ou eu faço um post na internet. E você pode fazer isso também. Tudo que você precisa nesse ponto é saber ler e escrever, ter um computador ou um celular com acesso à internet e saber a estrutura básica que é capaz de impactar as pessoas e fazer elas agirem. Você acha tudo isso que eu estou falando até aqui uma grande bobagem? Então pare e pensa. Você já se perguntou como que você chegou até aqui? Talvez você não tenha percebido, mas você também é uma prova viva disso que eu estou falando. Eu usei rigorosamente o que eu estou falando aqui para te impactar, para fazer você agir. E no final, o que aconteceu? Você está aqui. Eu te trouxe exatamente como eu queria. Isso é uma prova incontestável de que funciona e que funcionou com você. Nessa série de 4 vídeos, eu vou te mostrar como funciona esse mecanismo e o que verdadeiramente faz diferença para você começar a jogar esse jogo. Você vai ver, primeiro, o jeito mais fácil para você começar a ganhar dinheiro escrevendo na internet. Segundo, como que funciona para você começar a receber comissões por anúncios que aparecem online. Terceiro, quanto dinheiro você pode ganhar em comissões sem sair da sua casa? E quarto, como ganhar até R$19 mil por mês fixo escrevendo textos simples para a internet. Tá, mas o que eu ganho com isso? Qual que é a minha intenção? Por que eu abriria para você o que até então são segredos que eu uso para mim e para minha empresa ganhar dinheiro? Eu não vou mentir para você. Sim, eu tenho um interesse em tudo isso. Quem me acompanha sabe que eu sempre digo uma frase. Um copywriter bom ou um texto persuasivo forte é capaz de mudar um negócio. É capaz de construir uma empresa do zero ou mudar ela de patamar. É sério o que eu estou falando. E eu vou te mostrar casos reais disso. Eu já declarei isso publicamente, já falei por aí. Se eu vejo um copywriter bom, eu agarro. Esse cara pode mudar completamente um negócio inteiro apenas com texto, com anúncio, com e-mail. Qual que é o problema? Achar essa pessoa é uma das coisas mais difíceis do mundo hoje em dia. São pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso direito no Brasil. E a gente está lidando com palavras. Então a gente tem uma barreira de língua importante aqui, que me limita a procurar essas pessoas fora. Então, quanto mais gente tiver contato com isso, melhor para mim. Ajuda a consolidar o meu modelo de negócio, a validar o que a gente faz, do jeito que a gente faz. E eu também posso ter mais gente pensando em campanhas e chamadas que eventualmente podem mudar o meu negócio de patamar. Logicamente, todo mundo que faz isso sendo muito bem remunerado para fazer. Sim, eu tenho a intenção de formar gente para trabalhar aqui comigo. Como eu já formei diversas dessas pessoas. A ampla maioria das pessoas que trabalham nos bastidores das grandes campanhas de marketing de performance e lançamentos de produtos no Brasil ou saiu daqui do nosso escritório, ou seja, foi formado pela gente, ou já esteve aqui, pelo menos visitando. O que eu vou te mostrar agora é como esse mecanismo centenário funciona e o que está por trás das maiores comissões já pagas na internet brasileira. Comissões que estão sendo depositadas todos os dias nas contas de pessoas comuns, que você não conhece, que não são influenciadores digitais e que não têm necessariamente o seu rosto ou a sua vida expostos nas redes sociais. Uma das coisas mais básicas que você precisa entender, para começar, é o chamado efeito framing, ou efeito de enquadramento. Na ciência comportamental,
Esse efeito framing diz que a forma como um problema é apresentado afeta a tomada de decisão ou o resultado final desse problema. Ou seja, dá sim para a gente interferir, influenciar e facilitar a tomada de decisão de uma pessoa, quase que decidindo por ela. Você quer um exemplo prático do efeito framing? Então me responde, você sabe qual que é o 44º presidente dos Estados Unidos? Agora, me responde outra coisa. Qual o primeiro presidente dos Estados Unidos negro? A resposta é rigorosamente a mesma para as duas perguntas. Barack Obama. Mas a segunda pergunta parece ser bem mais simples, bem mais fácil e conduzir a pessoa para o que é a resposta certa. Sim, o fato é que a forma que a gente apresenta uma coisa, as palavras que a gente usa, tem o poder não apenas de interferir numa tomada de decisão, mas, em alguns casos, de determinar qual a ação ou decisão que vai ser tomada. Agora, imagine usar esse tipo de mecanismo para uma decisão de compra de um produto ou de serviço. É isso que você vai ver de forma aplicada à geração de vendas e comissões a partir de agora nesse vídeo. Antes, eu só quero te dar um aviso. Você vai ficar chocado em como alguns padrões se repetem nesses textos. Você também pode ficar surpreso pela simplicidade desses textos. Alguns dos textos mais bem-sucedidos da história, na verdade, a grande maioria deles, não tem gráficos sofisticados, chamadas ultra inteligentes e nem mesmo alguma técnica mirabolante. Eles são simples. E sim, eles funcionam. Milhões de dólares e de reais foram feitos a partir desses textos. Em alguns casos, bilhões. A partir do momento que você vê esses textos, você vai entender o porquê. Presta atenção no impacto emocional que de fato mexe com você, no que de fato faz deles uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo uma coisa tão especial. Todos os grandes casos da história do marketing de resposta direta possuem uma marca em comum. O primeiro caso que eu quero te mostrar é um efeito comparativo. Esses são os anúncios do mesmo nicho de aulas de piano. E são 3 anúncios atuais. Nesse primeiro, a chamada é o melhor programa de computador para você aprender piano. Já nesse segundo anúncio, fala em aula de piano ao vivo online com a McCarthy Music. E nesse terceiro, a chamada principal é aulas online de piano que funcionam. E fala em um passo a passo fácil de executar. Qual desses 3 anúncios você preferiu? Agora, olha esse outro anúncio. A chamada dele diz: eles riram de mim quando eu sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar... Para você ter uma ideia, esse anúncio é de 1927 e é um clássico do marketing direto americano. Me diz agora, qual desses 4 anúncios que eu acabei de mostrar sobre piano te intriga mais? Te faz pensar mais? No fundo, não é sobre pianos ou sobre aula de pianos. É sobre a emoção das pessoas. O que você sente. É sobre respeito. É a emoção predominante nesse caso. Os resultados desse anúncio de 1927 foram estrondosos, a ponto dele ser citado até hoje em estudos de caso, como eu estou fazendo aqui para você agora. Dá uma olhada nesse outro texto. Ele conta a história de 2 pessoas muito semelhantes, que tinham a mesma formação, fizeram a mesma faculdade, ambos casados, com estruturas familiares e oportunidades praticamente idênticas. Essas 2 pessoas se reencontram em um evento, a reunião de 25 anos de formatura da faculdade que eles 2 fizeram. Hoje, essas 2 pessoas, praticamente iguais, trabalham na mesma empresa, mas tem uma diferença. Um deles é o chefe de um pequeno departamento da empresa. O outro é o presidente da empresa. Agora, o que diferenciou essas 2 pessoas ao longo do tempo? Você percebeu os gatilhos emocionais envolvidos? As pessoas se conectam com histórias. No caso, a gente tem um comparativo entre 2 pessoas. O cenário criado é de competição, de curiosidade, de autoafirmação, de sucesso. Você sabe o resultado desse texto? Uma página de texto garantiu cerca de 2 bilhões de dólares para o Wall Street Journal entre 1975 e 2003. Isso mesmo, uma página de texto, 2 bilhões com B de dólares em vendas para o jornal, vendendo por quase 30 anos seguidos. Você percebeu a simplicidade desses textos? São palavras simples, são ideias simples, com impacto e apelo emocional. Você quer um outro exemplo clássico? Esse é um exemplo que eu gosto bastante.
Ele diz: a 100 km por hora, o barulho mais alto que você consegue escutar nesse Rolls Royce vem do relógio elétrico no painel. Para quem gosta de carro, como eu, esse anúncio te transporta mentalmente para uma estrada, a 100 km por hora. E ele faz você pensar no barulho do motor do seu carro. Ele ressalta a precisão do Rolls Royce, a atenção aos detalhes, de uma maneira que te coloca praticamente dentro daquele carro. Esse é outro anúncio super simples e muito bem sucedido. Poxa, mas você só mostrou anúncios de empresas famosas, anúncios antigos, tudo bem. Segue então um anúncio atual, de um produto que não é nem um pouco famoso. Pelo contrário, é um produto que ninguém tem interesse, que pouca gente conhece e ninguém quer saber. Esse e-mail foi disparado para vender uma série de 30 podcasts sobre as eleições e sobre os impactos das eleições nos investimentos das pessoas. Era um produto que ainda nem existia. E ele explorava um timing bem ruim, em que a empresa em questão estava do lado negativo das manchetes, em meio à prisão de um ex-sócio da empresa e diante de um processo que a empresa sofreu. E você sabe o resultado desse texto? Ele gerou 6,8 milhões de reais em apenas um dia. O primeiro dia de venda que foi aberta essa série de podcasts. Isso mesmo, 6,8 milhões de reais em um dia, sem investimento anterior em tráfego, para um produto que não existia, que ninguém conhecia e que, cá entre nós, pouca gente tem interesse, que são 30 podcasts sobre política e economia. Isso não foi um caso isolado. Todo dia, essa mesma empresa solta pelo menos um desses textos. Todo santo dia. E é como eu te disse, se eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu escrevo um texto simples, como esses. Aqui você tem um resultado que alguns textos bons conseguiram para a minha empresa em apenas um dia, que já são públicos esses resultados, pois eles estão no passado. O segundo texto desse levantamento teve essa chamada. Ele mexe com a ganância e a esperança do leitor, sugerindo um benefício se ele conseguir assumir as rédeas da vida financeira dele em 6 semanas. Sabe o que é o mais legal desse texto? O produto em questão custava R$ 7,90, 12 vezes disso. Isso mesmo, R$ 7,90 por mês, por uma assinatura de um ano. E, mesmo com esse preço, ele gerou 5,8 milhões de reais só no primeiro dia em que ele foi lançado. Para você ter uma ideia, essa campanha trouxe mais de 30 mil novos assinantes para a Empíricos, que é a minha empresa. Você quer um exemplo totalmente acessível fora de investimentos agora? Então veja como uma pessoa pode usar essa mesma técnica, para vender brigadeiros de porta em porta. Eu entro nas lojas, mano. Eu chego com essa caixa de ferramenta nas lojas, mano, e falo assim, mano. E aí, bom dia, eu sou da manutenção e eu vim aqui pro concerto. Espera a pessoa falar... Concerto, viu? Aí você fala, mano, eu vim aqui consertar o seu dia. Sou o Caio, da oficina do Brigadeiro. E essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade. Quanto de felicidade você consegue? Sabe por que a ideia da caixa de ferramenta funciona? É simples. Está escrito vendedor na minha testa. As pessoas simplesmente me ouvem. Eu não sou um vendedor de brigadeiro. Eu conserto o dia das pessoas. Entende a diferença? Imagina a diferença de abordagem disso para um vendedor convencional, aquele vendedor que chega inconveniente para você simplesmente falando brigadeiro, brigadeiro, compra o meu brigadeiro, R$10. Muito possivelmente esse vendedor convencional nem vai ter a chance de falar ou abertura para falar. A concorrência entre uma abordagem e outra chega a ser desleal. Uma pessoa compra uma bola de açúcar, se é que compra. A outra compra um sorriso, compra 20 gramas de alegria, como o próprio vendedor diz no vídeo dele. O grande problema é que a ampla maioria das vendas, dos negócios, das postagens, das comunicações ainda é de vendedores convencionais, que querem vender meramente o seu produto. Peraí, isso é o grande problema ou é a sua grande oportunidade? Eu vou reforçar para você o que eu já disse. Um texto desses é capaz de mudar completamente um negócio. É capaz de colocar um produto no mapa, qualquer produto que seja, e é capaz de mudar o patamar de uma companhia, como já aconteceu diversas vezes comigo mesmo. E ele é também capaz de gerar sozinho muito dinheiro para quem escreveu ele a partir de comissões. Aqui na minha equipe, a gente paga os nossos redatores, ou copywriters, como é o termo técnico para isso,
desses textos simples com um salário fixo e mais uma comissão variável, de acordo com os resultados dos textos e e-mails que eles produzem. Eu vou abrir um dado, de certa forma confidencial para você, de quanto alguns membros da minha equipe já receberam só de comissão. Mas por que eu estou abrindo isso? Para mostrar para você que além de mudar um negócio de patamar, quem não tem um negócio pode muito bem gerar renda, e uma boa renda, apenas escrevendo textos simples como esses. Ah, mas esses são os resultados super bons, vocês já sabem fazer isso, você escolheu só os exemplos positivos. Eu vou ser muito sincero com você. Realmente, eu apresentei resultados bons aqui. E não é só de resultado bom que eu ou você vai viver, mas eu só mostrei isso para você ter ideia do que isso pode gerar para você. Sinceramente, ignora esses resultados num primeiro momento. Não é por eles que eu acredito que eu posso te ajudar. Não são eles que mais vão nos ajudar, mas sim o contrário, os resultados negativos. Costumo dizer que o sucesso é um mau professor. São os erros quem mais me ensinaram e me ajudaram na minha evolução e na evolução da minha empresa. E é só por isso que eu estou te falando tudo isso agora. Eu talvez seja a pessoa que mais errou em todo o marketing digital brasileiro nos últimos anos. Por uma razão simples que eu já te contei. Porque eu fui quem mais fez, mais redigiu, escreveu campanhas e textos como esses até hoje no Brasil. Pensa que cada link que está aparecendo nessa tabela é uma carta de vendas nossa. Boa parte delas foi produzida por mim mesmo, a partir de um processo de tentativa e erro. Hoje eu tenho muito mais evidências do que funciona e do que não funciona a partir disso. E é tão e somente por isso que eu acho que eu posso te ajudar, para você ter um caminho mais fácil, evitando os erros que eu já cometi. Você quer vir comigo, começar nessa jornada e começar a usar essas técnicas a seu favor? Seja para você aplicar no seu emprego ou no seu negócio, seja para você também ter a possibilidade de, escrevendo algumas linhas por dia, na hora que você quiser, de onde você quiser, você ter a possibilidade de gerar uma renda que pode ser bem significativa para você? Então fica atento para o próximo vídeo dessa série. Vai ser uma aula prática, com o passo a passo para você começar. Só com o conteúdo do próximo vídeo, você já vai ter um bom ponto de partida para começar a fazer isso na prática e começar a gerar resultados consistentes a partir do uso de algumas palavras. E mais uma vez, você vai se surpreender com o quão simples é a estrutura desses textos e principalmente com o padrão que rigorosamente todos os textos bem-sucedidos têm em comum. Tem um elemento que todos eles têm. Então fica atento, você vai se surpreender com o que uma técnica muito simples é capaz de fazer. Até lá, deixa o seu comentário aqui embaixo e me conta a sua experiência hoje. Se você gostou desse primeiro vídeo e onde você acha que você pode aplicar isso. No seu emprego atual? No seu negócio? Na sua loja? No produto que você vende? Ou você não tem nenhum produto, mas quer aprender essas técnicas para ter uma nova fonte de receita e poder trabalhar da onde você quiser, escrevendo algumas linhas por dia e sendo muito bem remunerado por isso, começando a receber essas comissões. Me conta aqui embaixo, por favor, que os melhores comentários desse vídeo vão receber um presente especial. Mas isso eu te conto em maiores detalhes no próximo episódio dessa série. Até lá!